Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros alunos, estamos aqui para bater mais um papo, né, acerca dessa parceria entre o Colégio Ari de Sá Cavalcante e o Diário do Nordeste, né, nessa parceria forte, nessa união forte para poder garantir aí o seu sucesso no seu vestibular, ok? Hoje nós escolhemos duas questões envolvendo a competência 1, né, que trabalha as diferentes linguagens e as formas de interpretação, e eu escolhi duas questões que envolvem a tirinha e a crítica. Eu peço que você se dirija ao proposto de número 11, uma tirinha que você vê aí a Mafalda brincando com um coleguinha e ao fundo seu pai com o jornal. No primeiro quadrinho da tirinha você vê a Mafalda brincando com o coleguinha e ela diz assim: o carro vinha vindo e pum, bateu na vaca que bum, caiu sentada na lua. Aí o amiguinho da Mafalda vai e responde: não, foi num satélite artificial. O pai da Mafalda lendo o jornal olha, dá um sorrisinho, né? E ainda diz o seguinte: as crianças têm mesmo uma imaginação insuperável. Ninguém melhor do que elas para inventar fantasias. Aí logo no terceiro quadrinho, abrem-se as aspas, porque ele vai dizer uma citação, que ele extrai de onde? Do jornal, em que ele está focando a sua atenção. E ele diz o seguinte, abre aspas: afirmou-se em Genebra que tão logo ocorra o desarmamento nuclear, estará assegurada a paz mundial. E aí no quarto quadrinho ele faz uma expressão de surpresa, ao mesmo tempo de frustração. E aí ele diz o seguinte: de acordo com o que foi expresso, o humor da tirinha consiste na ideia de que as crianças sempre estão criando histórias mirabolantes com o intuito de entreterem seus pais. Olha, as crianças estão realmente ali brincando, né, criando a história mirabolante de uma vaca que vinha vindo e bateu na lua, o outro disse que foi no satélite artificial. Eles estão criando o que é natural da infância, mas o que torna o item A um distrator é dizer que a criação da história foi com o intuito de entreter os pais. E não foi esse o intuito. O pai da Mafalda ia passando, sentou-se e foi ler o jornal. Item A, descartado. O item B diz: os pais sempre acreditam que tudo que seus filhos falam não passa de mera criação imaginativa. Também não. O item B generaliza, dizendo que toda criação infantil tem esse caráter mirabolante, fantasioso. Ele se surpreende pela criatividade das crianças, mas ele não afirma, a tirinha não afirma que os pais sempre acham que tudo é fantasia. Item B também descartado. O item C diz o seguinte: houve uma referência implícita na ideia de fantasia infantil com as afirmações sobre se alcançar a paz mundial. Está aí a nossa resposta. Por quê, professor? Quando ela diz no primeiro quadrinho: o carro vinha vindo e pum, bateu na vaca que bum, caiu sentada na lua, é a fantasia infantil. No terceiro quadrinho, o pai da Mafalda lê uma notícia que fala que tão logo ocorra o desarmamento nuclear estará assegurada a paz mundial. E depois ele faz uma expressão de frustração. Ou seja, ele percebe que essas criações de ideias mirabolantes não são exclusivas das crianças. Os jornais também trazem notícias mentirosas, como, por exemplo, a questão de que a guerra irá acabar, a paz mundial será assegurada. Ou seja, é um conhecimento de mundo que você deve ter para entender o teor crítico dessa tirinha, fazendo com que o item C seja o nosso gabarito. Vejamos só os outros, a título de curiosidade. O item D diz: o pai de Mafalda percebeu somente depois que a ideia de sua filha poderia ser uma verdade que foi desconsiderada. Absurdo, né? Era uma fantasia, uma criação da criança. O item E diz: as tentativas de desarmamento nuclear podem ter sido consideradas criações mirabolantes do jornal. Olha, quando ele diz as tentativas de desarmamento podem ter sido criações mirabolantes do jornal, na verdade, não. Porque o jornal pode estar falando de forma mirabolante do que foi dito, do que foi noticiado. Não que o jornal, né, criou a ideia de desarmamento ou uma tentativa de desarmamento. O item é totalmente descartado. Realmente aí o item C de casa é a nossa resposta, falando da referência da fantasia infantil associada à possibilidade de se alcançar a paz. Bem, caro internauta, estamos aqui para ajudar você a conhecer melhor as habilidades cobradas pelo MEC na prova do Enem. Para você que está se preparando para fazer uma boa prova, é interessante que você responda as questões e saiba exatamente quais são as habilidades que estão por trás de cada uma delas. Então eu gostaria de escolher duas questões para ilustrar muito bem o que o MEC anda fazendo nas suas últimas edições das suas provas do Enem. A questão de número 16, ela aborda a primeira das 4 habilidades cobradas pelo MEC, a H5. A habilidade 5 diz que nós precisamos identificar determinadas palavras ou expressões contidas no texto e associá-las à temática explorada pelo texto ou pelo cartoon.
Então, na questão 16, nós temos uma charge extremamente atual que fala sobre um massacre que ocorreu nos Estados Unidos, mais precisamente em Orlando, na Flórida, onde um atirador invadiu uma boate e matou 49 pessoas. A repercussão desse caso foi muito grande e teve também um impacto político na campanha presidencial. Então, na charge, nós temos o título A Nation in Mourning. Então, a primeira observação, essa palavra mourning, ela não é a mesma palavra que a gente utiliza, o mesmo substantivo que a gente utiliza para designar manhã em inglês. Apesar da pronúncia ser a mesma, são duas palavras diferentes. E é justamente isso que você vai precisar associar à charge. Então, mourning significa luto, mas vamos verificar se a palavra mourning está sendo utilizada realmente pela questão no sentido de luto. Então, nós temos dois animais representando os partidos democrata à esquerda e republicano à direita. O Partido Democrata olha para o Partido Republicano e diz: "Say the words gun control." Diga as palavras controle de armas. Por quê? Porque o Partido Democrata, o partido do Barack Obama, defende a proibição no uso de armas. Enquanto o partido representado por um elefante, o Partido Republicano, do candidato a presidente Donald Trump, ele diz: "Say the words radical Islamic terror." Diga as palavras terror islâmico radical, para mostrar que foi um ato de terrorismo praticado por um muçulmano. Então a gente observa muito bem que a palavra mourning, ela não foi utilizada no sentido de luto, uma nação em luto, mas ao invés de se lamentar o que aconteceu, os partidos políticos aproveitam a oportunidade para debaterem temas que eles julgam que são essenciais para o futuro dos Estados Unidos. Então a questão diz: o massacre de 49 pessoas dentro da Boate Pulse, na cidade de Orlando, Flórida, chocou o mundo inteiro. Exatamente por isso, os representantes dos dois principais partidos dos Estados Unidos, o democrata e o republicano, representados respectivamente pelos animais à esquerda e à direita, têm se posicionado a respeito do ocorrido. De acordo com a charge acima, o uso do vocábulo mourning remete, opção A, ao sensacionalismo da mídia. Observe que na charge em nenhum momento é feito qualquer referência à mídia. A indiferença das autoridades americanas que nem sequer se pronunciam. Elas se pronunciam sim, elas deixam claro as posições que têm. Ao oportunismo dos partidos políticos que se aproveitam de uma tragédia para defender e promover suas ideias. Essa seria a resposta correta. Vamos só eliminar os outros dois itens. A incapacidade do governo americano de aprender as lições que os números assassinatos em massa, que são chamados de mass shootings, podem ensinar. E a alternativa é ao sentimento de luto do povo americano, pela perda de dezenas de vidas inocentes na tragédia da casa noturna Pulse. Aí é que está o detalhe, a palavra mourning designa luto, mas na charge o cartunista ele não quis expressar, ele quis dizer que justamente ao invés de se lamentar a perda de tantas vidas inocentes, se aproveita o momento como uma maneira de promover suas ideias políticas. Então a resposta correta seria a letra C de casa. Olá amigos, estamos aqui para tecer alguns comentários sobre as questões do fascículo que vão lhe ajudar a passar no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, mais uma vez, estamos aqui com o texto. Los investigadores aprenden cómo caminan los humanos. Los humanos y algunos de nuestros antepasados homínidos, como el Homo erectus, han estado caminando durante más de 1 millón de años. Y los investigadores están cerca de descubrir cómo lo hacemos. Nunca ha estado totalmente claro el cómo los humanos lograron adquirir la rutina, que algunas tildan de milagrosa, que llamamos andar, y mucho menos correr. Pero los descubrimientos publicados en el último mes esposan una interacción específica entre el tobillo, rodilla, músculos y tendones, que mejora la comprensión de una pierna moviéndose hacia adelante en una manera que maximiza el movimiento usando mínimas cantidades de energía. La marcha humana es extraordinariamente compleja y aún no se comprende totalmente cómo funciona. Hay una verdadera eficiencia en ello. Caminar es casi como una caída pasiva. Los robots existentes hoy en día no caminan para nada de forma parecida a los humanos,
ya que carecen de eficiencia en el movimiento y agilidad. Desde hace tiempo, los investigadores han observado algún tipo de gran poder de empuje cuando la pierna deja el suelo, pero realmente no comprenden cómo funciona. Ahora, creen haberlo hecho. El hombre aprendió a andar, sin embargo, sin la pretensión de intaxibilizarse, pues caminar solito ya es difícil. Imagínate se ele o trai a outra persona. Então nós temos aqui as informações de que o homem, de uma forma muito inesperada, acabou aprendendo a andar, né? A ser bípede, diferente dos outros animais. Né? Então até hoje esta análise está sendo feita para perceber, para determinar como foi que o homem acabou combinando seus movimentos, né? O joelho, a perna, os músculos, para que ele chegasse a ter o movimento que nós conhecemos e que nós fazemos até hoje. Então nós temos aí a questão. O texto em espanhol aborda a descoberta de como o homem começou a andar. Tal revelação pode ser constatada com o uso da palavra intaxtabilizar-se, referindo-se a. Então, internautas, nós temos aqui uma questão que vai explorar a habilidade 5 da competência 2. As provas de língua estrangeira, elas vão estar dentro da competência 2. E, como nós temos aí 4 habilidades, essa aqui vai ser a nossa primeira, habilidade 5, onde você vai ter que perceber o significado de palavras, aqui no caso de um neologismo. Se você for exatamente agora ao dicionário, você não vai encontrar o significado dessa palavra, porque essa palavra ela foi criada para esta situação. Então é necessário que você quebre, né, os elementos mórficos que compõem essa questão. Você tem aí o núcleo, né, o radical, seria tax, então você já associa a ideia de que o tax ele vai estar levando alguém de um lugar para outro. O em seria dentro de, e você tem um sufixo zar-se, que vai ser justamente, vai representar o verbo. Portanto, nós temos a criação de um verbo, uma criação de uma ideia de que o homem ele poderia estar levando alguém, não dentro de si, mas junto dele, né, apoiado a ele. Então você tem as questões. Será que o significado desta palavra se refere justamente à falta de flexibilidade nos movimentos do homem em detrimento da sua estatura? Como nós percebemos dentro do significado da palavra, né, esse item acaba sendo falso. Item B, a forma árdua e desumana que foram realizadas tais pesquisas nas faculdades. Nós sabemos que essas pesquisas elas são feitas com muito suor, mas você vê que no texto não há nenhuma linha que faça essa menção a essa informação. Então, item B, falso. Item C, a falta dos movimentos do homem e na mulher no período de descoberta do fogo. Também não há nenhuma passagem do texto onde nós vamos estar falando justamente sobre o fogo, né? Se há alguma ligação entre o movimento e a descoberta do fogo. No item D, ao excesso de mudanças que o homem realizava em sua vida quando era bípede. Não, ele passou a ser bípede, né? Passou a ter o movimento que nós conhecemos hoje. E na alternativa E, a ausência de intenção do homem de, ao se locomover, carregar alguém. Então você tem justamente o significado, né, que paira na palavra intaxtabilizar-se. Eu peço agora que você se dirija ao proposto de número 13, onde nós temos uma tirinha intitulada Placebo. Na tirinha você tem um político com o seu mordomo conversando. O mordomo se dirige ao político que está ali bebendo, fumando um charuto, numa pose ostensiva, e aí diz: Vossa Excelência, o movimento começou. O político faz um olhar assustado, depois o mordomo vai e diz: o povo está unido para tirá-lo do poder. E aí você vê no quarto quadrinho, que o político começa a suar frio. E aí há uma sequência, ele diz: já estão na frente do palácio? O mordomo diz: não, estão compartilhando fotos na internet contra o senhor. E aí quebra-se aquela expectativa e tanto o mordomo quanto o político gargalham desmedidamente porque veem que aquela ação não terá nenhuma representatividade específica para tirá-lo do poder. E aí disse o seguinte: a partir da análise da tirinha acima, nota-se que o efeito crítico foi produzido com base na ideia de que a. As movimentações populares sempre surtem efeito crítico quanto ao fato de elevarem seus ideais de movimentação. Olhe, cuidado com os itens generalizantes. Sempre surtem efeito crítico.
podem surtir efeito crítico, geralmente tem efeito crítico, mas sempre surtem? Não necessariamente. O item A, descartável. O item B diz o seguinte: os políticos zombam da ineficácia das movimentações populares de insatisfação com o atual sistema político. É exatamente o que a tirinha nos mostra. O político ri quando ele descobre que a participação é apenas em relação à internet. Não é? Eles zombam dessa ineficácia das movimentações dentro daquele contexto. Não é verdade? Mas principalmente relacionadas à internet, porque ele se assustaria mais se ele soubesse que eles estavam ali, próximos ao palácio, como ele pergunta. O item C diz: os políticos, embora zombem da pouca importância das manifestações políticas, ainda temem o seu poder de mudança. Moçada, o item C é um item muito perigoso, que diz que, embora zombem, eles ainda temem o seu poder de mudança. Na verdade, ele zomba no final, mas o item perigoso é a pouca importância. Elas têm uma importância. Falar de pouca importância é o que torna o item um distrator, perigosíssimo. Se eu tirasse esse pouca, nós teríamos aí uma possibilidade de resposta. O item D diz: há uma certa tendência de as movimentações populares de cunho político caírem em descrédito devido à falta de centralização. Poderia ser verdade? Poderia, mas não é o que a tirinha especifica. É um item já extrapolado, que foge do nosso princípio interpretativo. E o item E diz: a internet tem surtido efeito como aliada dos movimentos políticos no intuito de retirar do poder políticos corruptos. Em relação aos fatos, é verdade, mas não em relação à tirinha. Por quê? Porque mostra que a manifestação feita através da internet, não é, foi uma manifestação completamente ineficaz. Nesse caso, apenas postando fotos contra a pessoa do político citado na tirinha. Ok? Um abraço, caros amigos, e até a próxima. Na questão 17, nós temos a habilidade de número 6, também chamada de H6, onde o MEC determina que nós devemos utilizar os nossos recursos linguísticos, ou seja, tudo que nós sabemos sobre gramática, interpretação, vocabulário, para ampliar o nosso conhecimento de mundo, a nossa bagagem cultural, especificamente em 3 áreas: informações, tecnologias e culturas. A questão 17 especificamente fala sobre um hábito dos britânicos de tomarem chá, consumirem muito chá. Então o texto ele traz informações muito relevantes, como por exemplo: The British consume 60 billion cups per year, according to the Tea and Infusions Organization. Os britânicos consomem 60 bilhões de xícaras de chá por ano, de acordo com a Organização de Chá e Infusões. Aí ele complementa dizendo: That's more than 900 cups a year for every man, woman and child in Great Britain. Isso significa mais de 900 xícaras por ano, em média, para cada homem, para cada mulher e para cada criança da Grã-Bretanha. Essa estatística ela já mostra como realmente o hábito de consumir chá está enraizado na cultura dos britânicos. E o texto fala justamente sobre isso. O título dele é Why do the British love the taste of tea so much? Por que os britânicos amam tanto o gosto do chá? Então, na questão propriamente dita, o enunciado diz: a Grã-Bretanha é uma nação conhecida no mundo todo pelo consumo de chá. Com base no texto anterior, o consumo de chá, opção A, atinge a impressionante marca de mais de 900 xícaras de chá por ano para cada habitante da Grã-Bretanha. Então vocês observam que ele tinha dito no texto 60 bilhões de xícaras de chá por ano. Dividindo isso pela população, ele trouxe para a gente, a título de informação, uma média de 900 xícaras de chá por ano para cada um dos habitantes da Grã-Bretanha. Essa seria a resposta correta, a letra A. Vejamos as outras. B. Restringe-se às camadas mais elevadas da sociedade britânica, em função do alto custo do produto no país. Em momento nenhum, o texto faz qualquer referência que seja ao custo do chá no país. Em um determinado momento, no último parágrafo, ele fala apenas que o chá é consumido desde aquelas paradas regulares no trabalho para o consumo de chá, até aquele consumo do chá da tarde nos hotéis luxuosos da Grã-Bretanha. C. Revela-se muito mais comum entre os homens do que entre as mulheres, o que reflete uma tradição histórica. Em momento algum, o texto fez qualquer referência a uma diferença entre homens e mulheres em relação ao consumo dessa bebida. D. Ocorre sempre na presença de algum outro acompanhamento, como, por exemplo, leite, açúcar ou limão. No começo do texto, ele usa a expressão plain tea, que seria o chá sem acompanhamento, o chá simples,
mostrando que eles podem consumir o chá da sua forma mais natural ou acompanhado de algum tipo de ingrediente, como o leite, o açúcar ou o limão. A última alternativa registra ano após ano uma diminuição significativa entre os britânicos, segundo a Organização de Chá e Infusões. O texto não fala se esse consumo está aumentando ou se está diminuindo, mas a gente pressupõe, pela abordagem que o texto dá a essa informação, de que o consumo é muito elevado, chegando ao ponto de nós termos uma média de 900 xícaras de chá para cada habitante por ano. Então, resposta correta, letra A, uma questão típica de conhecimento de mundo, de você utilizar o seu conhecimento básico da língua inglesa para ampliar o seu conhecimento de mundo em relação a uma tradição cultural dos britânicos. Olá, amigos internautas, estamos aqui para tecer alguns comentários das questões de espanhol que vieram aí no fascículo, tá bom? Então nós selecionamos aqui duas questões para que você possa perceber, ter uma ideia geral do que você irá encontrar no Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo una serie de estudios desarrollados por un grupo de investigadores de la University of Research, determinados videojuegos, sobre todo aquellos que incluyen mucha acción, pueden ayudar a mejorar la atención visual. La atención visual se basa en la capacidad del cerebro de procesar la información visual que es realmente relevante y suprimir la que no lo es. Lo que se ha comprobado en estos estudios es que en experimentos relacionados con la atención visual, jugadores asiduos a videojuegos de esta clase, como por ejemplo Halo, superan constantemente a quienes no son jugadores. Los estudios dicen que para acertar los objetivos es necesario olvidar lo que no le interesa en el rato de un disparo, exigiendo más atención. Por esa razón, actualmente se está desarrollando varios estudios, ensayos y ejercicios para determinar qué utilidad puede tener la práctica de estos videojuegos. Por ejemplo, en los entrenamientos militares. En busca de un fin más práctico e inteligente, también se están realizando procedimientos para determinar si resultan útiles aplicados a tratamientos terapêuticos, por ejemplo, para mejorar certos impedimentos visuais. Portanto, você tem um texto onde as informações estão em torno do que se desperta o videogame na atenção das pessoas, de quem vai estar utilizando, quem vai estar se divertindo com eles. Então, você vê aí a questão. Existem milhares de títulos diferentes no mercado de jogos eletrônicos, o que torna sua exposição muito grande. Por isso, no geral, alguns jogos podem causar benefícios. Os games podem ajudar a melhorar a atenção visual dos seus participantes fazendo. Item A. Despertar neles um interesse em analisar academicamente os jogos de combate. Então esse item será falso, porque ele não faz em nenhuma linha do texto uma menção aonde você vai ter uma visão mais consciente em torno do videogame. Ou seja, o videogame, por ser um objeto de entretenimento, acaba fazendo com que a pessoa se divirta e, ao se divertir, fazer essa divisão entre o que é necessário e o que não é necessário para que ele acabe colocando como foco na hora da atualização, na hora do uso do jogo. Então, o item A será um item falso. O item B, identificar os objetos estabelecendo o que é ou não importante para ser um alvo. Então, você percebe que, apesar de ser um jogo, apesar de ser uma diversão, você acaba utilizando também essa seleção na hora do jogo, que vai fazer com que você futuramente tenha dividido na sua mente o que vai ser importante ou não, principalmente para a área militar. Então, o item B acaba sendo verdadeiro, os outros itens serão falsos, porque o item C, desenvolver neles o gosto por treinamentos militares. Não, a menção que se faz do militar é que justamente ele poderá ajudar na hora do treinamento dos militares. Item D, aumentar o fascínio pelo estudo do cérebro humano.
né? Você vê que é falso porque nós não estamos despertando, né, nos jogadores essa curiosidade para analisar o cérebro humano. E no item E, estabelecer conexões entre tratamentos terapêuticos e visuais. Mais uma vez, o videogame poderá ser utilizado dentro de uma terapia. Então a resposta para a questão vai ser o item B. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.